Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais a Semana da Palavra e o Semana da Palavra de hoje vai ser: quem está unido com Jesus produz bons frutos? E aí, o que vocês acham? Quem está unido com Jesus, quem se une a seguir ao Senhor, né, e unir-se ao Senhor, produz bons frutos? Quais são os frutos dessa pessoa? Vamos lá, vamos acompanhar? Vamos lá. Pega a sua Bíblia, que ela é de extrema importância, né, neste momento. Então, começando, né, essa mensagem do Senhor para a tua vida, a gente já sabe que a desunião, ela leva à ruína, né, do que for que a gente for fazer. Você precisa se unir-se a quem está próximo, ou você vai fazer alguma coisa, abrir algum negócio. Você precisa se unir para fazer aquilo dar certo, né? Então, se você não se unirem, o que vai acontecer? Vai dar ruína. Então é óbvio isso, né? Muitas das vezes a gente vê tanto acontecer isso, né? Negócios, casamentos, né? Você querer abrir um negócio, um salão de cabeleireiro, alguma coisa, né? E aí eram muitos amigos, entra como sócio e depois acaba se desunindo, né? Por algum motivo não acaba mais, né, tendo união, brigam. E aí é óbvio que aquilo vai cair na ruína, porque não tem a união. A união é o segredo, né, do sucesso, é o segredo de você viver bem, é a união. Vamos abrir em Marcos. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 24 ao 26. Que está escrito assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir, né? Subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividindo, não pode subsistir. É o seu fim. Oh, glória a Deus. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Que se um negócio, eu vou abrir um salão de cabeleireiro. Então, em sociedade, eu e uma amiga minha. Aí o que acontece? A gente entra como sócias, né? E aí ela entra, vamos supor, com a renda e eu entro com o trabalho. E aí as cabeças não batem, né? Por algum motivo a gente entra em discussão. Então não vai acontecer o quê? Subsistir. Não vai existir, não vai dar certo. Vai entrar em ruína, vai desmoronar aquilo. Então vai acabar ou eu tendo que comprar a parte dela para que eu possa seguir fazendo aquilo, ou ela vai comprar a minha parte, ou então o que acontece? Não vai existir mais aquele salão. Então a gente precisa se unir para acabar, né, crescendo, para acabar obtendo resultados, seja onde for. Então a gente acaba tendo que estar em união. Sem a união não vai dar certo. Jesus ora pela nossa união, a união dos seus seguidores. A palavra de Deus vai nos dar agora, né, em João capítulo 17, versículo 21 ao 23, que vai estar escrito assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, o que acontece? O Senhor está pedindo que sejamos como? Porque o Senhor, ele nos transmitiu a glória de Deus. Então, ele foi o que? Para o mundo já não tinha mais jeito, né? A união de Deus, para que a gente tivesse, né, a misericórdia de Deus, Deus enviou o seu Filho. Foi pensando em nós. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente crê em Deus. E como Jesus é Deus, ele é um só, que a gente também possa ser um só. Eu, Jesus e Deus unimos em uma única pessoa. Você está entendendo, né? A união de eu, Jesus e Deus. Então, se formamos aí a nossa união. Que sejamos um, como nós somos. Que é nós quem? Jesus e Deus. Eu nele e tu em mim. Que é Jesus em mim, Jesus nele, que é Jesus em mim ou Jesus em ti, e Deus em Jesus. Então, se unir, né, se torna um. Que sejamos um. Que essa união nos faça ser um. E está falando aqui, para que o mundo conheça, que é assim, ó, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, unicamente. Que eu seja aperfeiçoada unicamente na unidade. Eu seja aperfeiçoada, você seja aperfeiçoado, né, pelo Espírito Santo. E assim sucessivamente, todos aqueles que eu servo, sejam aperfeiçoados no Espírito Santo. E aqui está falando aqui, assim, ó, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste. Porque Jesus veio, né? Deus ama Jesus, mas ele pensou também em nós, cada um de nós, né? Em nos salvar. Então, ele ama Jesus e também nos ama. Então, o que acontece? Como também amastes a mim. Então, o Senhor está dizendo aqui que assim como Deus ama Jesus, ele também nos ama. E ama, né? Foi o Senhor que nos amou primeiro. Então, o Senhor nos ama. Então, aqui foi uma oração de Jesus para conosco, aqueles que os seguem, né? Para que, né, a gente sejamos uma única pessoa. Como assim? Eu em Jesus e em Deus. Assim, Jesus é Deus, né? É o Espírito, é o Pai, o Filho e o Espírito. Então vai ser eu, Jesus e Deus. Vocês estão entendendo aí, meu irmão? O que a palavra de Deus está te dizendo nesse dia de hoje? A união era a marca distintiva do primeiro cristãos. Vamos entender mais sobre isso? A gente vai encontrar em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, que está escrito assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muito prodígio, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criavam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseverava unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singela de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Aqui é como convivia os convertidos naquela época, né? Que é os primeiros cristãos. Então eles viviam como? Em união. Oh, glória a Deus. Aqueles viviam em união. Todos os que criavam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens ali entre eles mesmos, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, falava com um, que ajudava o outro, né? Diariamente, perseverava unicamente no templo, né? Ia para o templo para perseverar, orar, né? Partia um pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singela de coração, louvavam a Deus e contando com a sua simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Oh, glória a Deus. Então, eles viviam como? Em comunhão, em união, em alegria. Oh, glória a Deus. E o que? Prosperando para a honra e glória do Senhor. E o próximo é a família de Deus deve ser unida, que vocês vão encontrar em 1 Coríntios 1, versículo 10 ao 17, que está escrito assim. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graça a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não sou sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Oh, glória a Deus. Né? É a união. Não adianta nada, né? Como aqui mesmo a palavra do Senhor está dizendo, em ter brigas, discussões. Quando começa a ter brigas, discussão, o que acontece? Tudo que vai fazer não vai dar certo. Né? É como se aqui ele está dizendo, né? Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cefas, outro diz eu sou de Cristo. Né? Cada um começa a se rebelar, cada um vai para um lugar. E não é assim, Cristo ele não se divide, ele é único. Então, se a gente, né, quer prosperar aquela casa, prosperar a nossa família, prosperar as coisas que a gente quer prosperar, a gente precisa o quê? União. Quanto mais união, mais prosperado a gente vai tendo, né? Prosperação, crescimento, bênção e tudo mais. E que vivamos em união e harmonia. Oh, glória a Deus. Vocês vão encontrar em Filipenses capítulo 2, versículo 1, o seguinte. Portanto, é do 1 ao 4, tá certo? A gente vai encontrar assim, ó. Portanto, se existe alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por
humildade, cada um considerando os outros superiores e si mesmo, e não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, quando a gente vai, né, fazer alguma coisa, ou até mesmo em família, né, devemos ter harmonia, se preocupar com o interesse também do outro. Então, a gente também, por isso que diz assim, um casamento, né, precisa, algumas coisas a gente precisa recuar para que o outro sobressaia, e também, né, o outro precisa recuar para que a gente também sobressaia. Então, é uma harmonia ali, né? É uma união que tem harmonia, que a gente vai ali, né, sabendo lidar com aquilo. E é em tudo, é em família, é em amizade, né? É em tudo a gente precisa ter esse jogo de cintura, né? A gente precisa conviver em harmonia, em união, né? As pessoas que estão ali em uma casa, as pessoas que estão naquela casa precisam se conversar, né? Ah, esse mesmo vamos fazer assim, esse mesmo vamos fazer, né, de outro jeito. Ah, não, tem isso, tem... Então, precisa-se ter, né, essa união, a conversa, a harmonia, né? E assim, levando que quanto mais a gente tem a união, a harmonia, aquele ou aquela coisa que a gente quer fazer vai prosperar, para a honra e glória do Senhor. Quem está unido com Jesus produz bons frutos? E aí? A gente vai encontrar em João 15, capítulo 1, versículo 17. Quem está unido com Jesus produz bom fruto? E aí? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é lavrador. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele cortará. E todo o que dá fruto, ele limpará, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não se pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semente do ramo é seca e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês, pediram o que quiserem e lhes será feito. Oh, glória a Deus! Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos, assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém da própria vida pelos seus amigos. Oh, glória a Deus! Jesus deu-se a própria vida por cada um de nós, né? Deu sua própria vida por cada um de nós. Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e
o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Oh, glória a Deus, olha que maravilha. O Senhor, Ele veio para nos salvar, em amor a nós. Oh, glória a Deus. E a palavra de Deus, a palavra, do Senhor aqui é bem clara. Amar uns aos outros. A gente, mesmo que uma pessoa fez o mal pra gente, a gente não quer mais caminhar junto, né? Não é errado que a gente não caminhe mais junto, mas a gente deve amar, né? A gente deve orar, a gente deve amar, não guardar ódio nem nada, mas amar. E é isso, orar pela pessoa, amá-la, mesmo que ela não venha caminhar junto conosco, ela lá e nós cá, mas a gente deve se amar, né? Se amar uns aos outros. E a gente deve buscar e produzir bons frutos. E agora, vamos para a última, que é: unidos somos mais fortes. O que vocês acham? Que se a gente duas pessoas, quando um vai para cair, o outro ajuda a ficar de pé. Então, unidos, 2 pessoas, 3 pessoas, 4, quanto mais pessoas forem, melhor são unidos. Porque quando um vai para cair, o outro levanta. Quando o outro vai para cair, o outro levanta. Então, é isso. A união é o que faz a força. Então, quanto mais a gente tem, ali para se unir, mais força a gente tem. Seja numa casa, seja num negócio, seja num propósito, seja em oração, a gente tem mais força, mais vigor para conseguir, porque estamos ali um dando a força para o outro. Então, unidos somos mais fortes. A gente vai encontrar em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque o maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, o que acontece? Se tiver 2 e um cair, o outro levanta. Mas se tiver só, quem vai levantar? Na nossa fé, quando a gente perde a fé, quando a gente passa por uma luta, se a gente não ter uma pessoa para nos erguer, como é que a gente vai se erguer? Não tem como, se um cair, o outro vai levantar. E também, sobre dormir junto. Como a gente vai se aquecer se tiver um só? Olha a palavra de Deus falando conosco, Se alguém quiser dominar um deles, com 2 não vai dominar. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, como é que a gente vai cair se a gente tem uma pessoa para dar força? Como é que a gente vai desmoronar se a gente tem uma pessoa em quem a gente pode confiar? Então, a união, ela nos deixa fortes. A desunião, ela faz o quê? Ela faz a gente cair em ruína. Então, precisamos estar unidos, se unir, para que dê certo, para que a gente consiga vencer. Seja onde for, qualquer área de nossa vida, um relacionamento, uma família, qualquer área, um negócio, qualquer área que a gente for obter, a gente precisa estar unido, firme, forte, porque juntos somos mais fortes do que uma pessoa só, certo?
Então essa mensagem de Deus para tua vida, espero muito que tenha te acrescentado de alguma forma, espero muito que o Senhor tenha falado contigo nesse dia de hoje, que o Espírito Santo de Deus guarde a tua casa, a tua família, e que a partir de hoje você seja sábio e entenda que a união é que faz a força. Se você não estiver unido, se você não tiver com a união, né, tá em comunhão com a união e a harmonia, o que acontece? Vocês vão cair em ruína, né? Não vai dar certo. E as bênçãos de Deus, né? Precisa que a gente tenha o próximo, uma pessoa para que a gente possa contar, não é mesmo? Então é essa a mensagem de Deus. Espero muito que o Espírito Santo de Deus guarde a tua casa, a tua família e dê grande sabedoria para que você enfrente aí o seu dia a dia, né? Fique com Deus, paz do Senhor e até o próximo.